No silêncio profundo do espaço, onde a escuridão é a tela e as estrelas são pinceladas de luz antiga, nossa casa flutua. A Via Láctea. Uma cidade cósmica com centenas de bilhões de sóis. Um redemoinho majestoso de gás, poeira e mundos incontáveis. Desde que a humanidade ergueu os olhos para a abóbada celeste, vimos nela uma imagem de ordem, de uma dança celestial previsível. Vimos os planetas traçando suas órbitas com precisão matemática, as estrelas girando em um balé majestoso e aparentemente eterno. Nós criamos leis para descrever esse movimento, leis de uma elegância tão profunda que acreditamos ter decifrado uma das linguagens de Deus: a gravidade, a força que nos mantém presos ao chão, que comanda as marés e que esculpe o destino das galáxias. É a lei fundamental do cosmos. Mas e se essa ordem for uma ilusão? E se a dança cósmica que observamos há milênios esconder um segredo desconcertante? Uma anomalia tão profunda que sugere que nossa própria galáxia, nossa casa, é uma criminosa cósmica, quebrando a lei mais fundamental de todas. Esta é a história de um mistério que assombra a astronomia moderna. É a história de como a Via Láctea, em seu giro silencioso e gracioso, desafia tudo o que pensamos saber sobre o universo. É uma investigação sobre um crime que pode não ter um culpado, mas que pode nos forçar a reescrever as próprias regras da realidade. Para entender a magnitude desse crime, precisamos primeiro entender a lei. Nossa jornada começa não nas estrelas distantes, mas aqui na Terra, num pomar inglês, há mais de 300 anos. A figura central é Sir Isaac Newton, um gigante intelectual cujas ideias formariam a base de toda a física por séculos. A lenda da maçã, embora talvez apócrifa, captura a essência de sua genialidade, a capacidade de conectar o mundano ao celestial. Newton percebeu que a mesma força que fazia uma maçã cair de uma árvore era a força que mantinha a Lua em órbita ao redor da Terra. Não eram duas forças separadas, mas uma única e universal lei. Em sua obra monumental, A Principia Mathematica, ele a formulou: a lei da gravitação universal. Cada partícula no universo atrai toda outra partícula com uma força que é diretamente proporcional ao produto de suas massas e, inversamente, proporcional ao quadrado da distância entre seus centros. Uma equação de uma simplicidade divina. Essa lei era uma chave mestra. Com ela, podíamos prever o movimento dos planetas com uma precisão espantosa. Podíamos calcular a massa do Sol, prever o retorno de cometas e até descobrir novos planetas, como Netuno, que foi encontrado exatamente onde a matemática de Newton dizia que ele deveria estar, uma perturbação fantasma na órbita de Urano. Imagine um carrossel gigante. As crianças mais próximas do centro giram rapidamente, completando um círculo em pouco tempo. Aquelas nas bordas, nos cavalos mais distantes, movem-se muito mais devagar, levando mais tempo para completar uma volta. Se tentassem girar tão rápido quanto as do centro, a força centrífuga as arremessaria para longe. A gravidade em nosso sistema solar funciona exatamente assim. Mercúrio, o planeta mais próximo, orbita o Sol em apenas 88 dias. Netuno, na periferia distante, leva 165 anos. A lei de Newton funciona. Por 200 anos, o reinado de Newton foi absoluto. Sua gravidade era a lei inquestionável do cosmos. Até que outro gênio surgiu, um homem que veria o universo de uma forma completamente nova. Albert Einstein não via a gravidade como uma força misteriosa que agia à distância, mas como uma consequência da própria geometria do universo. Em sua teoria da relatividade geral, Einstein propôs que o espaço e o tempo não são um palco passivo,
onde os eventos ocorrem, mas sim um tecido dinâmico, uma malha quadridimensional chamada espaço-tempo. A matéria e a energia dizem a esse tecido como se curvar, e a curvatura desse tecido diz à matéria e à energia como se mover. A analogia clássica é a de uma bola de boliche em um trampolim. A bola pesada cria uma depressão na lona. Se você rolar uma bolinha de gude nas proximidades, ela não será puxada pela bola de boliche por uma força. Em vez disso, ela seguirá a curva criada na lona. Ela está simplesmente seguindo o caminho mais reto possível, através de um espaço curvo. Isso, para Einstein, era a gravidade. A teoria de Einstein era ainda mais precisa que a de Newton, explicando anomalias sutis na órbita de Mercúrio e prevendo fenômenos bizarros como a luz sendo curvada por objetos massivos e a existência de ondas gravitacionais, ondulações no próprio tecido do espaço-tempo. Mesmo com essa nova e profunda compreensão, para a maioria das aplicações, como o movimento de estrelas dentro de uma galáxia, as leis de Newton permaneciam uma aproximação extraordinariamente boa. E foi com base nessas leis, as fundações de Newton e Einstein, que os astrônomos se voltaram para as grandes cidades de estrelas. Eles esperavam encontrar a mesma ordem previsível que viam em nosso sistema solar. Eles esperavam que a Via Láctea e outras galáxias espirais se comportassem como gigantescos carrosséis cósmicos. A lógica era impecável. A maior parte da massa visível de uma galáxia está concentrada em seu bojo central, um aglomerado denso de estrelas velhas. À medida que nos afastamos do centro, a densidade de estrelas e gás diminui. Portanto, de acordo com Newton e Einstein, as estrelas no centro deveriam se mover em velocidades altíssimas, enquanto as estrelas nas bordas exteriores, onde a atração gravitacional é mais fraca, deveriam se mover muito mais lentamente. Se elas se movessem rápido demais, a gravidade visível não seria forte o suficiente para segurá-las. Elas seriam arremessadas para o vazio intergaláctico, como crianças soltando as mãos de um carrossel girando em alta velocidade. A galáxia, ao longo de bilhões de anos, deveria ter se desfeito. Esta era a expectativa. Esta era a lei. E foi aqui, no estudo da rotação galáctica, que o crime foi descoberto. Na década de 1970, uma astrônoma chamada Vera Rubin, uma pesquisadora pioneira e tenaz em um campo dominado por homens, decidiu medir a velocidade das estrelas em galáxias espirais com uma precisão nunca antes alcançada. Trabalhando com seu colega Kent Ford, ela utilizou espectrógrafos avançados no Observatório Palomar para analisar a luz vinda de galáxias distantes, como a nossa vizinha Andrômeda. Ela esperava ver uma curva de rotação que caísse drasticamente, rápida no centro, lenta nas bordas. O que ela encontrou, no entanto, foi chocante. Noite após noite, galáxia após galáxia, o resultado era o mesmo. As estrelas nas bordas mais distantes da galáxia não estavam se movendo mais devagar. Elas estavam se movendo com a mesma velocidade, ou até mais rápido, do que as estrelas muito mais próximas do centro. A curva de rotação não caía. Ela permanecia teimosamente, inexplicavelmente plana. Era como olhar para o nosso sistema solar e descobrir que Netuno estava completando sua órbita na mesma velocidade que a Terra. Era um resultado que desafiava a lógica, que cuspia no rosto de séculos de física estabelecida. As galáxias estavam girando rápido demais. A matéria visível, as estrelas, o gás, a poeira que podíamos ver e medir, simplesmente não possuía gravidade suficiente para manter tudo unido. Para visualizar a escala do problema,
Imagine a Via Láctea como um disco de vinil. Sabemos que a borda do disco se move a uma velocidade linear maior, mas sua velocidade angular é a mesma que a do centro. Agora, imagine que cada grão de poeira nesse disco é uma estrela e que não há um disco sólido conectando-os. A única coisa que os une é a gravidade mútua. Se você girasse esse disco de poeira na velocidade observada, ele se desintegraria instantaneamente. No entanto, a Via Láctea está aqui. Ela tem girado assim por bilhões de anos. Algo está errado. Ou as leis da gravidade, a obra-prima de Newton e Einstein, estão fundamentalmente incorretas. Ou há algo mais. Algo invisível, misterioso e imensamente massivo, que permeia toda a nossa galáxia, fornecendo a força gravitacional extra necessária para mantê-la coesa. A descoberta de Vera Rubin abriu uma caixa de Pandora cosmológica. A física tinha duas opções. A primeira, radical, era abandonar as leis da gravidade, que funcionavam tão perfeitamente em todas as outras escalas. A segunda, igualmente bizarra, era postular a existência de uma nova forma de matéria. Uma matéria que não podemos ver, tocar ou detectar de forma alguma, exceto por sua sutil, mas poderosa, influência gravitacional. A comunidade científica, em sua maioria, escolheu a segunda opção. E assim nasceu o principal suspeito no caso da rotação anômala da galáxia: a matéria escura. A ideia de matéria invisível não era totalmente nova. Já na década de 1930, um astrônomo suíço-americano chamado Fritz Zwicky, uma personalidade brilhante e excêntrica, estava estudando o aglomerado de Coma, uma vasta congregação de milhares de galáxias. Ao medir as velocidades das galáxias individuais dentro do aglomerado, ele percebeu algo estranho. Elas estavam se movendo tão rapidamente que o aglomerado deveria ter se dissipado. A gravidade de todas as galáxias visíveis não era nem de perto suficiente para manter o sistema coeso. Zwicky, com sua intuição característica, postulou a existência de dunkle materie, ou matéria escura, uma substância invisível cuja massa extra mantinha o aglomerado unido. Na época, suas ideias foram amplamente ignoradas, consideradas as divagações de um excêntrico. Mas o trabalho de Vera Rubin, 4 décadas depois, trouxe a hipótese de Zwicky do ostracismo para o centro do palco cosmológico. A matéria escura não era apenas um problema em aglomerados distantes. Ela parecia estar em toda parte, inclusive em nosso próprio quintal galáctico. O que é exatamente essa matéria escura? A resposta mais honesta é: não sabemos. Mas podemos descrever suas propriedades com base no que ela não é. Ela não é simplesmente matéria normal que é escura, como planetas frios ou buracos negros. Calculamos a quantidade desses objetos, e eles não chegam nem perto de explicar a massa que falta. A matéria escura é algo fundamentalmente diferente. Ela não interage com a luz, não emite, não absorve, não reflete. É por isso que é escura. Ela passa através da matéria normal como um fantasma, quase sem interação. Imagine caminhar por uma cidade à noite. Você pode ver as luzes nos prédios, os faróis dos carros, os postes de iluminação. Isso é a matéria normal, a matéria bariônica. Com base nessas luzes, você pode inferir a estrutura da cidade, mas você não pode ver a fundação de concreto sob os prédios, a vasta rede de esgoto e metrô subterrânea, as vigas de aço dentro das paredes. Essa infraestrutura invisível é o que dá forma e estabilidade à cidade. A matéria escura é a infraestrutura invisível do cosmos. Os cálculos sugerem que essa substância fantasmagórica é incrivelmente abundante. Tudo o que podemos ver
Todas as estrelas, planetas, galáxias e seres humanos compõem apenas cerca de 5% da densidade total de energia e matéria do universo. A matéria escura constitui cerca de 27%. O resto, uma ainda mais misteriosa energia escura, compõe 68%. Nós somos a exceção, a espuma cósmica flutuando em um vasto oceano de desconhecido. Nossa própria galáxia, a Via Láctea, não é apenas um disco de estrelas. Ela está embutida em um gigantesco halo esférico de matéria escura, muito maior e mais massivo que a galáxia visível em si. É a atração gravitacional desse halo invisível que agarra as estrelas em suas bordas e as acelera, criando a curva de rotação plana que tanto intrigou Vera Rubin. Nós não estamos apenas girando no vácuo, estamos girando dentro de uma nuvem colossal de uma substância desconhecida. A busca para identificar a partícula da matéria escura é uma das maiores epopeias da ciência moderna. Físicos construíram detectores incrivelmente sensíveis em laboratórios profundos, minas de ouro abandonadas e túneis sob montanhas, como o Laboratório Nacional Gran Sasso, na Itália. Eles os enterram para proteger os experimentos dos raios cósmicos e da radiação de fundo, esperando em silêncio quase absoluto pelo raro e sutil choque de uma partícula de matéria escura colidindo com um átomo de xenônio líquido ou um cristal de germânio. As candidatas principais são partículas hipotéticas com nomes exóticos, como WIMPs, partículas massivas de interação fraca, ou axions. Essas partículas são previstas por algumas teorias que vão além do nosso modelo padrão da física de partículas. Elas teriam a massa certa e as propriedades de interação certas para serem a matéria escura. Mas, apesar de décadas de busca e experimentos cada vez mais sensíveis, nenhuma detecção direta e inequívoca foi feita. O principal suspeito permanece um fantasma, sua existência inferida apenas pela sombra que projeta. Essa falha em encontrar uma prova concreta levou alguns cientistas a questionar se estamos no caminho certo. E se o problema não for uma substância ausente, mas sim uma falha em nossa compreensão da lei? Isso nos leva a uma ideia alternativa, uma heresia para muitos, mas uma possibilidade intrigante para outros: a dinâmica newtoniana modificada, ou MOND. Proposta na década de 1980 pelo físico israelense Mordechai Milgrom, a MOND sugere que não há matéria escura. Em vez disso, a própria lei da gravidade de Newton se comporta de maneira diferente em certas condições. A teoria postula que a lei de Newton é perfeita onde a aceleração gravitacional é alta, como em nosso sistema solar ou perto do centro de galáxias. No entanto, nas bordas exteriores das galáxias, onde a atração gravitacional é extraordinariamente fraca, bilhões de vezes mais fraca que a gravidade na superfície da Terra, a lei muda. Abaixo de um certo limiar de aceleração, a MOND sugere que a gravidade não diminui com o quadrado da distância, mas sim de forma mais lenta, apenas com a distância. Isso significa que, em escalas muito grandes e de baixa aceleração, a gravidade é inerentemente mais forte do que Newton previu. Essa força extra seria exatamente o suficiente para explicar as curvas de rotação planas das galáxias sem a necessidade de invocar qualquer matéria invisível. Pense nisso como o som em um ambiente especial. Em uma sala normal, a intensidade do som diminui com o quadrado da distância. Mas se você estiver em um cânion com uma acústica peculiar, o som pode viajar muito mais longe do que o esperado, como se as regras da propagação do som tivessem mudado.
Hammond propõe que o universo é esse cânion para a gravidade em regimes de baixa aceleração. A beleza da Hammond é que, com um único ajuste, ela prevê com precisão as curvas de rotação de uma vasta gama de galáxias, algo que os modelos de matéria escura às vezes lutam para fazer sem ajustes finos. No entanto, Hammond tem seus próprios problemas significativos. Ela luta para explicar a dinâmica em escalas maiores, como os aglomerados de galáxias, onde ainda parece faltar massa, mesmo após a modificação da gravidade. O golpe mais forte contra Hammond e a evidência mais convincente para a matéria escura vem de observações como o aglomerado da bala. Este é, na verdade, o resultado da colisão de dois aglomerados de galáxias. Quando eles colidiram, o gás quente dentro de cada aglomerado, a maior parte da matéria normal, interagiu e desacelerou, ficando preso no centro da colisão. No entanto, usando uma técnica chamada lente gravitacional, que mede como a gravidade do aglomerado curva a luz de galáxias mais distantes, os astrônomos puderam mapear onde a maior parte da massa realmente está. Eles descobriram que a maior parte da massa não está com o gás no centro. Em vez disso, ela passou direto pela colisão, sem desacelerar, e agora está em dois aglomerados de cada lado do gás. Isso é exatamente o que se esperaria se os aglomerados fossem dominados por matéria escura, que não interage e simplesmente passa uma pela outra. Hammond tem extrema dificuldade em explicar essa separação clara entre a massa visível e o centro de gravidade. O aglomerado da bala é frequentemente chamado de a prova cabal da existência da matéria escura. Assim, o enigma da nossa galáxia se aprofunda, conectando-se a uma teia de mistérios que se estende por todo o cosmos. A rotação da Via Láctea não é uma anomalia isolada. É um sintoma de uma condição cósmica muito mais ampla. Evidências de matéria escura aparecem em todos os lugares para onde olhamos, desde a maneira como a luz é distorcida ao redor de galáxias massivas, até a própria estrutura do universo em sua maior escala. Quando olhamos para a radiação cósmica de fundo em micro-ondas, o brilho remanescente do Big Bang, vemos um mapa da infância do universo. As pequenas flutuações de temperatura nesse mapa são as sementes das quais todas as estruturas, incluindo nossa galáxia, cresceram. As simulações de computador mostram que, para formar as galáxias e os aglomerados que vemos hoje no tempo que o universo teve, era necessária a presença de matéria escura desde o início. A matéria normal, interagindo com a luz, não teria conseguido se aglomerar rápido o suficiente. A matéria escura, imune à pressão da radiação, formou poços gravitacionais invisíveis, para os quais a matéria normal posteriormente caiu, formando as primeiras estrelas e galáxias. Sem matéria escura, simplesmente não estaríamos aqui para discutir sobre ela. A própria existência da Via Láctea, como a conhecemos, depende dessa substância misteriosa. Ela não está quebrando as leis da física. Ela está obedecendo a uma lei mais profunda e estranha, governada por um componente do universo que permanece além do nosso alcance direto. E como se esse quebra-cabeça não fosse suficiente, a cosmologia do século XXI revelou uma reviravolta ainda mais chocante. Na década de 1990, duas equipes de astrônomos, estudando supernovas distantes para medir a taxa de desaceleração da expansão do universo, encontraram o oposto. A expansão não está diminuindo, está acelerando. Algo está ativamente empurrando o universo para se expandir cada vez mais rápido. Uma força antigravitacional que age em escalas cósmicas. Os cientistas deram a essa força misteriosa
um nome: energia escura. Ela constitui a maior parte do universo, cerca de 68%. A matéria escura, nossa suspeita no crime galáctico, compõe outros 27%. Isso nos deixa com uma conclusão humilhante e profunda. Tudo o que conhecemos, toda a matéria que compõe as estrelas, os planetas e nós mesmos, é menos de 5% do total. Somos uma anomalia, vivendo em um universo dominado por forças e substâncias que mal começamos a compreender. Estamos em um momento da história da ciência que ecoa as grandes revoluções do passado. Assim como os astrônomos pré-copernicanos, que tentavam ajustar círculos e epiciclos para explicar o movimento dos planetas, nós adicionamos matéria escura e energia escura para fazer nossas equações funcionarem. Será que estamos apenas adicionando complexidade a um modelo falho? Ou estamos realmente nos aproximando da verdadeira natureza, estranha e maravilhosa, da realidade? A resposta pode vir de novas tecnologias. O telescópio espacial. James Webb, com sua capacidade de perscrutar o universo primitivo, pode revelar pistas sobre como as primeiras galáxias se formaram e o papel que a matéria escura desempenhou. Novos observatórios, como o Observatório Vera C. Rubin, que leva o nome da mulher que revelou o mistério, mapearão o céu com uma precisão sem precedentes, criando um mapa tridimensional da distribuição da matéria escura através do tempo cósmico. E no subsolo, a próxima geração de detectores de partículas pode finalmente capturar nosso fantasma cósmico. O que está em jogo é nada menos que nossa compreensão do cosmos. Se encontrarmos a partícula de matéria escura, será uma das maiores descobertas da história da ciência, confirmando nosso modelo cosmológico e abrindo uma nova janela para a física além do modelo padrão. Se décadas de busca continuarem a não dar frutos, a pressão aumentará para reconsiderar alternativas radicais, como a MOND ou outras teorias de gravidade modificada, talvez exigindo uma nova revolução einsteiniana em nosso entendimento da natureza fundamental do espaço, do tempo e da massa. Assim, voltamos nosso olhar para a faixa leitosa que cruza o céu noturno. Não mais uma imagem de ordem serena e previsível, mas um cenário de crime cósmico, uma cena de um enigma profundo. A Via Láctea não está quebrando as leis da física. Ela está nos revelando que as leis que conhecemos são incompletas. Ela é um professor silencioso, nos forçando a confrontar nossa ignorância e a buscar uma compreensão mais profunda da realidade. Dentro de seu giro majestoso, reside o segredo de 95% do universo. A beleza tranquila de nossa galáxia esconde uma verdade violenta. Ela deveria se despedaçar. O fato de não o fazer é o fio solto que, se puxado, pode desvendar todo o tecido de nossa cosmologia moderna. E nós, habitantes de um pequeno planeta azul, girando em uma de suas bordas distantes, temos o privilégio de ser os detetives, neste caso cósmico, olhando para a escuridão, não com medo, mas com uma curiosidade insaciável, prontos para descobrir qual nova e estranha lei nossa galáxia nos ensinará a seguir.